Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Están bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ah. E tu? Coloquem o nomezinho de vocês no chat. Colocaram? Não. Sim. Colocaram? Sim. Tá, então tá bom. Então a gente vai começar a nossa aula hoje. Eu vou contar para vocês que tem um escritor, Monteiro Lobato, ele adaptou a obra de Miguel de Cervantes. Vocês lembram quem é o Miguel de Cervantes? Não. Miguel de Cervantes Sim, é o criador. quem criou o Dom Quixote, lá da Espanha, lembram? Que a prof contou pra Professora, eu me vocês do lembro. Miguel de Agora me Cervantes? lembro. Sim. Eu me lembro que uma vez eu assisti. A prof contou pra vocês, né? Que o Miguel de Cervantes que escreveu a história do Dom Quixote lá na Espanha, né? Porque essa história não é brasileira, essa história é espanhola, né? E aqui no Brasil, nós temos vários escritores. E um deles é Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato, vocês já ouviram uma história do Monteiro Lobato? Sim. Eu já ouvi, mas que eu me lembro não. Vários livros ele tem, né? Ele escreveu vários livros. Sim. Então, Monteiro Lobato, ele escreveu... Não foi ele que fez o sítio do... Ele adaptou a história de Miguel de Cervantes, a história de Dom Quixote. Ele adaptou o Dom Quixote para as crianças. Ele escreveu a história de novo do Dom Quixote, mas para as crianças, tá? Ele adaptou essa história para os pequenos. Olha aqui, ó. Ó, o Dom Quixote, ó. Olha lá, ó. O Dom Quixote de novo. E assim vai contando a história. Eu pesquisei no Google Imagens do Dom Quixote para dar uma ideia do desenho aquele que eu fiz, daí apareceu uma foto desse. Professora, bem legal. Você professora, sabe... esse Dom Quixote aí precisa comer, viu? Tá muito magrinho, né? Vocês sabem... Parece um palito. Quem escreveu a história do sítio do Pica-Pau Amarelo? Foi Monteiro Lobato. Agora vocês descobriram meu segredo. Sabia que eu ia contar um segredo para vocês, mas vocês são muito espertos, né? Crianças, Monteiro Lobato colocou o Dom Quixote dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo. Que? Eu já assisti esse episódio. Como que ele colocou o Dom Quixote dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo? A dona... Eu assisti esse episódio, ele praticamente criou os personagens como se fossem personagens da história do Dom Quixote. Sim, o Dom Bem Quixote. legal, crianças. Eu me apaixonei. Bom, eu já gostava do sítio do Pica-Pau Amarelo, porque quando a Prof. Leila e a Prof. Karina, nós éramos pequenas, ou tínhamos a idade de vocês, era a série que a gente tinha para assistir. Era o nosso seriado, era o sítio do Pica-Pau Amarelo. Era muito legal. Eu me lembro que a parte engraçada foi aqui o... Como é que era? Nunca me lembro o nome do porquinho, mas ele era o Sancho Panza. Eu achei muito engraçado. Muito legal, muito legal. Rabicó. Tu sabe o que eles fazem? Roubam as panelas da... Como é que é? A moreninha, aquela da cozinha, aquela tia Anastácia. Roubam as panelas, tampa da tia Anastácia, as colheres da tia Anastácia. Daí quando a tia Anastácia vai fazer comida, não tem colher, não tem panela, estão tudo brincando lá. Sancho Panza de Dom Quixote, crianças. É bem legal. Vocês vão gostar muito. Então, assim, ó, uma coisa que hoje a prof não vai colocar para vocês, vai ser um videozinho.
A Prof. Leila e a Prof. Karina acharam que hoje a gente tinha que conversar mais com vocês, tá? Então, assim, ó, nós vamos começar contando a história de Miguel de Cervantes, quem ele era, o que ele fez, tá? E depois a gente vai contar também a história para vocês do Monteiro Lobato. A gente vai contar o que o Monteiro Lobato fez, o que ele era na vida dele, sabe? Essas coisas assim, um pouquinho da história deles a gente vai contar para vocês, tá? Tá bom? E depois disso, a gente vai fazer umas perguntinhas da história do Dom Quixote que vocês já sabem, tá? E nós vamos também fazer um diálogo, que a prof vai explicar para vocês, a Prof. Leila e a Prof. Karina, nós vamos dialogar em espanhol, tá? Para vocês verem as duas situações de diálogo que a gente tem, que é o diálogo formal, que é quando a gente conversa com os amigos da gente, né? E o diálogo informal, né? Numa situação formal, que é quando a gente trata as pessoas com mais respeito, que são umas pessoas mais, né? Que a gente precisa ter mais um respeito, tipo senhor, senhora, né? Então a gente vai contar tudo isso hoje para vocês, tá bom? Vamos começar a nossa aulinha então? Sim? Vamos. Então tá, já. Sim. Então vamos lá. Sim. Vai botar apresentar para vocês. Tá? E a hora que a prof perguntar, crianças, vocês podem responder, tá? Não tem Sim, problema prof. nenhum. Prof. Ok. Quem chamou? Prof. Que, meu Eu. amor? O prof. A impressão minha, o Meet tá diferente? Que, meu amor? A impressão minha, o Meet tá diferente? Não. Sim, o Meet tá muito diferente. É? Antigamente aparecia um sinalzinho ali pra conversar no chat, agora tem que apertar nos três pontinhos. Tá muito estranho o Meet. É? Mudou. Pra nós tá parecendo normal. Pra mim tá a mesma coisa. Pois é. É que no computador não mudou. Mas só no celular mudou. Pra Mas mim tá igual e eu faço Quando no terminar a celular. aula, tu dá quando terminar a aula, tu dá um F5 para ver se ele volta, tá? Vamos lá, crianças? Aula 3 de leitura. Prof. Leila, a Prof. Karina e a Prof. Leila. Então, a gente vai apresentar para vocês quem vocês já conhecem, que está aqui, quem são. Contem para a Prof. quem são. Dom Quixote e Sancho Panza. Dom Quixote e Sancho Panza. Isso aí, crianças. Estão gostando da história das aventuras deles? Sim. É bem legal, né? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre Miguel de Cervantes. Podem fechar o microfone, crianças, agora. Tá? Isso aí, obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre Miguel de Cervantes e Monteiro Lobato, tá? A partir do estudo que fizemos sobre a vida de Dom Quixote e a obra de Miguel de Cervantes, escritor espanhol, lá dos anos de 1547 a 1616, morava em Madrid, capital da Espanha, onde estudou literatura, gramática e latim. Monteiro Lobato nasceu em São Paulo. Foi um escritor jornalista, tradutor, editor e empresário. Ainda fundou a própria editora. Publicou dezenas de livros para adultos e crianças, entre eles o livro Dom Quixote para crianças. Faleceu em São Paulo no ano de 1948. Foi ele quem criou a história do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a Emília estava mexendo na estante de livros da Dona Benta, quando derrubou o maior dos livros em cima do Visconde. Era um livro enorme, pesado, com muitas páginas. A boneca ficou curiosa com a história do livro e não se preocupou com o seu amigo Sabuguinho. Dona Benta então resolveu ler para a turma a história de Dom Quixote de La Mancha, de Cervantes. A criançada ficou bastante empolgada com as aventuras e desventuras de um herói
nada convencional, e seu fiel cavalo Rocinante, e o seu grande amigo Sancho Panza. Essa história que a gente já conhecia, né? Vocês viram lá, crianças? Olha a diferença entre Miguel de Cervantes e Monteiro Lobato. Vocês viram que são duas épocas totalmente diferentes? Dá pra claramente dizer que um é europeu e outro é brasileiro. Só que Cervantes, crianças, é de 1547. Sim, De é 1500. muito antigo. Monteiro Lobato Aquilo lá já é de 1000. foi ele na. Hã? Pode falar. Fala. Ele nasceu em 1547? Eu acho que em 1547 que ele começou a escrever, né? As literaturas. As obras dele, coisas, né? E Dom Quixote. Então, quando ele começou a escrever, o Brasil recém tinha sido descoberto praticamente. Pois é. E agora você veja lá, ó, Monteiro Lobato, ele faleceu em 1948. Vocês vejam a diferença de épocas, né, crianças? Quantos anos se passaram do Miguel de Cervantes até chegar ao Monteiro Lobato, né? Nós fizemos uma sobre a vida do Monteiro Lobato, contava sobre a vida, os livros que ele escreveu, perguntas, e foi bem legal. Né? É bem legal. Viu? São pessoas assim, ó, bem diferentes, mas que entraram assim na mesma cultura, né? Na mesma. Que nem como o Monteiro Lobato foi se aventurar lá no Dom Quixote de Cervantes, né? Para vocês verem que deu uma mistura, né? E uma aventura bem legal, né? Deu uma história, um livro bem show, bem bom. Uma história que eu, na verdade, Prof. Karina, a gente se apaixonou, né? Por essa história. Agora vamos ver um pouquinho, crianças. A Prof colocou aqui um marque verdadeiro ou falso, mas vocês não precisam copiar, tá? A gente só vai conversar um pouquinho sobre. Podem abrir o microfone de vocês e responder. O personagem possuía grande interesse em comprar objetos antigos. Quem é o personagem? É verdadeiro ou falso? Falso. Vocês acham? Falso. E quem era o personagem da história? Dom Quixote? Isso. Dom Quixote, ele tinha interesse em comprar esses objetos? objetos? Não. Não, né? A história do Dom Quixote, que ele mais gostava era outras coisas, não era interesses dele. Era livros, né, crianças? Sim. Tá, então vamos lá, estão certíssimos. Dom Quixote possuía muitos amigos que ofereciam a ele sugestões sobre como criar suas aventuras? Falso. Muito falso. O que vocês acham? Falso. Falsa? É falsificadamente falso. Quem eram os amigos de Dom Quixote? Sancho Panza. Isso. Que E literal- Seu Cavalo. Isso. Ruminante. Então vamos ver para a próxima. Como Dom Quixote não tinha muito a fazer, sobrava tempo para ele sonhar e ler muitos livros, preferindo os livros de aventura. O que vocês Verdadeiro. acham? É verdadeiro? Verdadeiro. Isso é verdade. Ele gostava muito de ler, né? Muitos livros. E ele tinha bastante tempo, né, crianças? Então, não havia heróis na Espanha. Então, Dom Quixote resolveu tornar-se um deles. O que vocês acham? Verdade. É, né? É verdadeiro ou falso? Verdade. Verdadeiro, né? Ele queria ser um herói, né? Ele lutava, né? Com os moinhos de vento. Lembram? Isso eu não chamo de imaginação, eu chamo de outra coisa. Ele queria defender, né, a cidade dele, o país dele, contra as tropas inimigas, Daí né? ele imaginava, né? Chamo isso de droga. Ele queria Ele ser era meio fora da cabeça. Queria ser um grande herói, né? Dom Quixote foi um aventureiro tão honesto e tão puro em suas loucas façanhas
que a sua história é contada até hoje pelo mundo inteiro. O que vocês Verdadeiro. Verdade. Verdadeiro. Verdadeiro. Né? Verdadeiro. Se deu para Monteiro Lobato achar o Miguel de Cervantes lá e o Dom Quixote lá na Espanha, né? Então é sinal que o Dom Quixote é famosinho, né? Vamos lá. Sim. Ele deve ser bem famoso lá na Espanha. Dom Quixote tratava os Sim. seus amigos com muita formalidade em seus diálogos. O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sim. Não sei. Não sabem? Eu acho que é falso. Ele chamava de também acho que é amigo, falso. né? Porque ele só Ele chamava de tinha amigo. dois né? amigos. Acho que é verdadeiro. É, Falso. verdadeiro. Falso. E aí, Kay? E agora? E agora? Vamos ler lá de novo. Dom Quixote tratava os seus amigos com muita formalidade em seus diálogos? Eu Sim. acho que não, né? Não, né? Não. Não tinha formalidade com os amigos. Ele né? não dizia o senhor Sancho Pança, né? Não Agora vocês dizia. riram, né? Meu A Deus prof do vai céu. mostrar para vocês agora, então, ó, crianças. Desliga o microfone de vocês, tá? Microfone surdo. Tá, agora desliga o microfone de vocês, tá bom? Nós faremos um pequeno diálogo de saudações. Lembra das saudações lá da primeira aula? Básicas em espanhol. Crianças, esse diálogo é em situação informal, quando a gente conversa com os amigos da gente, tá? Tá bom? Olá, Karina, que tal? Muito bem, e tu? Muy bien, gracias. Karina, estes são meus amigos Afonso e esta é minha amiga Joana. Muito gosto, olá. Olá, e tu? Eles são meus amigos de toda a vida. Vocês viram que a prof falou que eles são amigos para toda a minha vida? Então eles são amigos de muitos anos. São pessoas que a gente chama de tu, de você. E tu, como você vas? Como te vas? Né? Como tu estás, né? Então são palavras assim que a gente fala no dia a dia da gente, sem muita formalidade, Você está bem? né? Que a gente diz tu, Karina, você, Murilo, sabe? São pessoas assim que a gente trata normalmente, Eu sempre né? chamo meu pai, minha mãe, minha avó, minha madrasta, todo mundo assim, senhor, senhora. Ah, Você- diferente, agora né? nós vamos ver essa parte. Quer Agora ver? nós vamos nesse diálogo. Olhem tá? aqui, ó. É uma situação agora. Opa! Que a prof vai dizer para vocês. É uma situação formal. É bem como vocês falaram. Olha só que a prof vai dizer agora um diálogo com a prof Karina. Buenos dias, senhorita Gomes. Que tal? Muito bem. E você? Muy bien, gracias. Le apresento mi nueva secretaria que va a me ajudar, que va a ajudarme en la oficina. Encantada. Muito gusto. Vocês viram que aqui, em vez de dizer tu, a gente colocou senhorita, e aqui em vez de dizer e tu, a gente colocou você. Sim. Oh, senhorita. É. Então assim que Prof, vamos falar. na Espanha falam senhorita, ou também pode dizer senhora ou senhor. Eles dizem senhor, senhora, senhorita, né? Então, assim, são palavras mais de ordem respeitosa. Mais tipo, formal, né? Que nem assim, ó. A recém o colega disse, eu chamo meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó de senhor e de senhora. É formal, né? Né? Isso tem se perdido crianças muito no passar dos anos, agora que os pais não estão mais muito em casa com os filhos. E os filhos estão mais acostumados na escolinha e coisa, então eles chegam em casa e dizem, ô mãe, você me dá aquilo? Ai mãe, me alcança aquele outro? Sabe? Então não diz mãe, a senhora poderia me alcançar, por favor? Né? Mudou um pouquinho. Eu chamo minha mãe.
Eu chamo minha mãe, meu pai, todos da minha família, que são mais velhos que eu, de senhor e senhora. Menos a minha irmã, né? Então me Sim. conta assim, ó, você acha que você está falando com o teu pai e com a tua mãe numa situação de diálogo formal ou informal? O que você acha? Acho que é formal. 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 E a tua irmã? Você Eu diz posso tu, chamar mana. parte de Daí, pai e de senhora porque ela fica brava. Ela diz que ela acha que ela fica velha. tem isso Minha também. irmã eu chamo. Ela não gosta que chamem ela de senhora. Tem esse problema. Tem Minha irmã eu chamo ela pelo nome. Ah, mas é uma situação mais informal com a mana, né? Sim. É, E com os meus isso. primos também. É, isso aí. E o Felipe? Conta pra nós, Felipe. Hello! Vamos lá? Bueno! Olha, Felipe. Conta. Estás vivo? Hã? Não, estás me morto. Com miojo. É? E daí tu acha que é uma situação formal ou informal? Conta pra prof. Diz Não, se é não formal quer ou falar, informal. Felipe? Melissa. Fica meio difícil o que eu tô comendo. Tá. Então tá bom. Então come. Melissa, conta pra prof como você conversa com os pais. Eu não sou que nem a Jelly, como Juan. Eu chamo assim, você, mãe, pai, essas coisas. Eu também. Mais É. informal, então. Eu também. Sim. Então assim, ó, mas se você tiver assim, chega alguém na tua casa, que assim que você não conhece tanto e já tem mais idade, ou é uma pessoa que você não tem muito contato, aí você trata mais uma situação formal ou informal? Informal. Eu Mais chamo formal? o senhor, senhora gostaria, o senhor gostaria. Eu chamo de você, tu e tal. É muito difícil de eu chamar de senhora, assim, só quando eu me lembro, assim. É que eu acho eu não mais chamo porque a minha mãe respeitoso não falar gosta. assim. Tem pessoas que a gente tem que tratar com mais educação, não que o pai e a mãe seja mal educado ou seja uma situação assim que não é legal. Mas tem pessoas que não moram com a gente que a gente não vê todo dia, que a gente Usa mais chama formal, né? de senhor, de senhora, né? É que minha mãe me ensinou a chamar assim, sabe? Daí eu me acostumei que daí todo mundo que é mais de idade do que eu falo, ô senhora, a senhora gostaria? E é uma situação formal, né? Eu não. Eu falo oi, você, tu. É. Eu Imagina só chamo alguém de senhora Viu? ou Tu senhor. mesmo. Às vezes, Tu, às tia. vezes depende da situação, usa o formal e às vezes o informal, né? Entenderam essa parte, crianças, de falar, de ter o diálogo formal e informal? Vocês entenderam bem essa parte? Sim. Sim? Sim. Então tá. Então a gente vai passar. Qualquer dúvida vocês perguntem, tá? Aí, ó, como você trata os teus amigos numa conversa formal ou informal? E a tua família? Agora conte um pouquinho para Informal. nós. Ai, desculpa. Conte um pouquinho para nós como vocês imaginam o Dom Quixote se ele tivesse aí na casa de vocês. Quais seriam as loucas aventuras? Eu ia tentar atacar meu gato e meu cachorro. Mas Eu acho que ele ia tentar atacar minha galinha. Eu quero saber uma coisa Eu agora. acho que ele ia Expulsar ele da minha chegar e casa. ia dizer, tipo, aqui em casa, eu vos derrubarei suas árvores, porque elas são que vossas. legal. Eu quero saber uma coisa agora. E se o Alguma Monteiro coisa assim. Lobato viesse lá na turma do 5º ano do Pindorama e quisesse escrever uma aventura da vida da Melissa? Hein, Melissa? O que será que
que o Monteiro Lobato teria para escrever sobre você? Conta aí para nós. Qual aventura assim bem legal que o Monteiro Lobato poderia escrever da tua vida? Conta aí para nós. Sei lá. Não tem nenhuma aventura que tu já fez? Eu tenho uma bem engraçada. Já É. te chamo, amor, só um pouquinho. E aí? Acho que não, Ai. não sei. É, Meu filho. vai pensando que eu vou passar pro coleguinha lá. Pode falar agora, amor. Quando eu viajei para o Paraná no final do ano, nós estávamos voltando, só que nós estávamos voltando com o GPS. Só que daí meu padrasto vindo, só que ele viu uma placa assim e viu, eu nunca passei por aqui, nós voltando do Paraná, nunca passei por aqui, essa estrada aqui Ai, é ai, diferente. ai. Nós fomos indo, ó, que estranho, também nunca passei por aqui. Daí começou neblina, chuva forte. E não dava pra ver as placas, ficou nublado, assim, tava estranho, sabe? Nós tava indo. Conseguimos chegar em Chapecó. Só que daí, Graças a Deus. nós tava errado, nós não ia ter como chegar em Panambi. Só que daí e pegar uma balsa de alguma forma e ir para outra cidade para conseguir pegar o caminho para ir mais curto e chegar na cidade. Nós conseguimos fazer todo esse rolo, só que quando nós chegamos para descobrir qual era a cidade, como que nós íamos para essa cidade, nós tínhamos que pedir informação. Só que, tipo, como que eu posso dizer, de 10 pessoas que a gente perguntava, uma dizia que era para ir para tal lugar e outra dizia que era para ir para outro. Daí não conseguimos chegar em Palmeiras, só que em Palmeiras as missões eram de noite já. Era quase uma meia-noite já. Só que nós não conseguia sair dali, da cidade. Não conseguia achar a saída. Daí conseguimos sair. Oi. Eu cheguei meia-noite e meia em casa. Meu Deus, foi uma aventura e tanto, hein? Lembrei de uma coisa. Fala. Quer dizer, minha mãe falou. O quê? Eu tava lá no meu avô e pra mim ir eu sei potreiro. Pra mim ir pra essas potreiras tinha que passar por um rio. Sim. Não no meio do rio, do lado. Açude. Sim. Açude. Daí eu fui passar e eu acho que eu me lembro que eu escorreguei numa pedra e caí dentro do açude. E meu avô me jogou junto pra me salvar. E depois disso, meu avô teve que esvaziar o... É esvaziar que fala? Esvaziar o açude por causa de mim. Mas tu fez uma grande de uma aventura. Sim. Que legal! Aí, ó, viu que eu disse que Monteiro Lobato tem muito que escrever de vocês? E o Murilo, hein, Murilo? Mas ele já morreu, prof. Como que ele vai escrever? Verdade. Eu tava esperando alguém me perguntar. Né? Será que não achamos o Monteiro Lobato por aí? Os Vingadores voltaram no tempo e reviveram ele. Acho que a chance é muito pouca. Tem uma sensação disso, não sei porquê. Só se for uma Monteiro Lobato da Deep Web. Acho que é bem difícil encontrar eles, né? Ele hoje em dia. Outro Monteiro Lobato é bem difícil, né? Mas será que não tem lá no 5º ano do Pindorama, lá, será que não pode aparecer um Monteiro Lobato para escrever um livrinho? Contar as histórias? Não sei. Será que a gente não acha o Monteiro Lobato lá no 5º ano da escola Pindorama? Isso é impossível. Impossível. Acho que não é possível. Escrever. Eu lembrei de uma aventura agora. Olha que a hora que começar a aula de novo, eu vou dar um pulinho lá no 5º ano para ver se eu não acho o Monteiro Lobato lá. Não, daí vocês já vão estar no 6º ano, ó, que daí vocês já escrevem e já muito melhor. 6º ano. Hein?
Posso fazer uma visita lá pro 6º ano do Pindorama? Pode sim. Me professora. Posso? Eu vou entrar lá falando espanhol com vocês. E aí? Eu gostaria. Murilo, conta a tua aventura, Murilo. Eu tenho uma tia, né, que mora lá em Mato Grosso do Sul. E aí a gente foi lá no mato, né, que tem perto lá, né? Aí tinha uma descida assim, cheia de matos. Aham. Aí um buraco. E aí a gente foi ver de pertinho e tinha uma cobra. E aí daí me chamaram lá, né? Aí eu vi e saiu correndo. Foi aquele buraco. Eu tenho uma aventura. Se eu visse uma cobra na minha frente, eu já ia infartar, nem ia dar tempo de eu correr. Eu morro de medo de cobra. Morro de medo. Eu também morro de Eu medo. também. Meu Deus, Lobo e sapo. Não gosto. Eu tenho uma aventura. Conta pra nós. E lá Um dia eu tava lá na minha tia, que eles moram no interior. Daí meu primo falou, tu quer aprender a dirigir um trator? Daí eu falei, quero. Porque eles moram lá e daí eles tinham um trator. Aí eu subi no trator e daí ele me mostrou qual que era o acelerador, o freio e... Abre tua câmera, amor. Deixa a Prof. TV. E daí meu primo, daí ele me mostrou e daí a gente foi. Aí ele clicava, com o pé ele apertava lá no negócio porque eu não alcançava, eu era muito pequena. Eu ainda sou pequena, então. ainda E daí eu fui e daí eu quase virei o trator. Meu Deus! Não, vocês estão igual o Dom Quixote já, né? Fazendo aventuras perigosas. Aventuras e Prof. desventuras, Prof. Meu Deus! Conta. É a mesma coisa que pedir pro meu avô me ensina a nadar. Joga na água assim agora, nada agora. Conta, amor. Teve um dia, sabe que eu tava lá no meu avô, ele mora lá pro interior, lá em São Pedro das Missões. Daí ele mora em uma casa, ele tem um monte de galinha, um monte de coisa, sabe? E daí tinha um pouco pequeno, e daí tinha um morro bem grandão assim, de grama. E tem uma pranchete, e daí ele trouxe. E daí nós temos de descer em 3. Fui eu, o meu tio e a minha prima. Nós descemos tudo aquele morro. E daí quando chegou no final, eu coloquei meu pé pra frente e amassou tudo meu pé. Nossa! Você machucou? Ficou tudo roxo, começou a sangrar. Meu Deus! E agora? Não, tem mais era- alguém que queira contar? Eu Conta, amor. e o Juan, uma vez fomos jogar bola no campo e o Juan tem muito medo de cachorro. Eu já não tinha tanto. E ele percebeu que aquele cachorro que tinha lá no campo era perigoso. E ele começou a chegar perto da gente. O Juan falou, vamos correr. E a gente correu. Não, eu disse que não era pra gente correr, porque senão ele ia morder a gente. Daí tu Mas a queria gente jogar a correu. garrafinha de gelo na gente cabeça correu. dele pra ele parar. Mas você foi cagando e não deixou. Eu acho, Prof. Claro que Karina, que aí tem o Dom Quixote e o Sancho Panza, eu acho. Tem mesmo. Muitas Não pode aventuras mesmo, e por quê? Porque daí o desventuras, cachorro né? ia ficar bravo, era só não sair do campo. E era um pitbull, o que é que nós ia fazer? É? Perigoso mesmo. Daí o Daí- Juan esqueceu a bola lá ainda. Eu tive que voltar buscar. Não. Que legal, Pior que eu né, esqueci crianças? É legal essas aventuras e desventuras, né? Eu encontrei aí nesse 5º ano do Pindorama um monte de Dom Quixote e Sancho Panza aí. Muitas aventuras e desventuras, né? Já que o Muito Monteiro legal. tá morto, então, né, não tem como a gente... Vocês mesmos podem escrever a história, né? Aí, ó, que tal?
que acharam, né? Então, crianças, aqui, ó, uma fotinho para vocês do Dom Quixote, lá no Sancho sítio do Pica-Pau. Pança. Que Lá no web sítio. é essa? Misturou as histórias. Misturou demais, Isso, estragou. na verdade, os dois estão mortos. E também nem existe fotografia na época em que eles estavam vivos. E também como que seria colorida essa uma foto é mentira. Ali a gente pode ver que são pessoas, né? É um teatrinho, né, crianças? É um Vocês viram que teatrinho. eles usaram as tampas de panela. Olha a Emília lá, com todas as partes do fogão a gás da tia Anastácia. Viram? Eles As usaram tampinhas tudo. do fogão a gás. Olha a narizinho lá, com todos os prendedor de roupa, tampa de panela, olha ali, ó. Forma. Prof, não tá. Vocês viram que legal? Eles fizeram, olha as tampas de panela, as teatrinho, panelas, né? eles fizeram um teatrinho, vocês viram? Sim, Que Bem legal, legal, né? ficou muito crianças, ó, bonito. deixa o prof contar uma coisa para vocês, ó. Agora eu deixei para vocês olharem em casa o sítio do Pica-Pau Amarelo que foi feito em 2002, tá? É o Dom Quixote das crianças, é a primeira parte, o primeiro episódio. Eu já assisti, não Já precisa. assistiu? É bem legal, né? É bem legal. Tá aqui o link do YouTube, tá, crianças? Mas assim, ó, a prof vai colocar para vocês aqui no grupo o link do YouTube para vocês, tá? A prof Karina vê no grupo do Poncho lá que eu já coloquei para eles. Daí a gente coloca para vocês o link e daí vocês podem assistir. Crianças, assim, ó, não precisa ser hoje, tá? Vocês não precisam largar as coisas de vocês da escola para vocês assistir, para vocês fazer isso, tá? Eu já terminei os temas, então. Então não vocês já tem podem como. assistir, né? Convida o pai e a mãe para assistir, eles também gostam. O sítio do Pica-Pau Amarelo é uma cultura, assim, ó, é uma coisa bem legal, bem divertida. E ainda misturou Dom Quixote, agora é uma loucura. O sítio do Pica-Pau Amarelo tá uma loucura, gente, tá? Entrem lá, assistam o videozinho e daí da próxima aula a gente conversa um pouquinho sobre o videozinho que vocês assistiram. São quatro episódios. Hoje a prof vai colocar um, tá? E nas próximas aulas a prof vai colocar os outros. Eu não coloquei aqui na aula Que vocês assistem quando tiverem porque tempo, demora muito, né? tá? Mas vocês podem assistir agora. Tá joia, crianças? Beijo, buenas noches. Até. Buenas noches. Até quinta, a prof vai esperar vocês. Buenas tá? noches, Buenas adiós. noches. Já vai acabar? A aula vai acabar. Eu quero ver vocês me responder lá no WhatsApp em espanhol. Tá? Não. Tchau. Beijo, beijo. Buenas noches. Está bien, profe. Tenga un buen día. Gracias. Muchas gracias.